vida. A partir de hoje, esteja sempre atento a todas as palavras que saem da tua boca, porque essas palavras, elas estão sendo escritas, e é no livro da vida, e vocês vão ser cobrados por isso, amém? Todos nós. As palavras, lá em Provérbios 16, 24, as palavras suaves são como um favo de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Elogiar traz a cura. Quantas pessoas você curou? Quantas pessoas você elogiou? Como você tem usado as suas palavras? Será que foi para ferir ou para curar? Amém? Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é a comunicação que traz conexão. Por quê, Arthur? Um livro de John Maxwell fala o seguinte: muitos se comunicam, mas poucos se conectam. O que quer dizer isso, Arthur? A todo instante, existem milhões de palavras, existem milhões de pessoas tentando te passar, te transmitir uma mensagem. Seja no outdoor, seja no teu Facebook, seja no teu Instagram, nas tuas redes sociais, seja na tua família, na tua casa, seja na igreja, mas a todo instante alguém está tentando transmitir uma mensagem para você, seja para te destruir, seja para te vender alguma coisa, mas a todo instante alguém está tentando se comunicar com você. Mas você só vai conseguir comunicação com aquela pessoa se você sentir uma conexão. E hoje o que eu quero trazer para vocês é como vocês vão fazer para conseguir conexão, conectar pessoas a vocês e não só se comunicar. Imagina comigo, já pensou se vocês conseguissem se comunicar com teu cônjuge ao ponto de ele entender todas as palavras que você fala e ele começar a fazer? Imagina só. Imagina você ser um líder de 12 e você começar a se comunicar com a tua equipe e essa equipe começar a abraçar uma causa, porque você gerou uma conexão naquelas pessoas. Imagina você ter um filho e ele fazer tudo e todos os conselhos que você falou para ele. Isso se chama conexão. A partir do momento que vocês não só mais se comunicar com pessoas, mas tentar criar uma conexão, a vida de vocês vão avançar. A vida de vocês vão se transformar. Amém? E é importante ressaltar, né, o que Paulo deixou para nós, né, como exemplo de como nos comunicar, né, com humildade, reconhecendo o valor das pessoas, sendo pacificador. Nós devemos ser a diferença, né? Enquanto algumas pessoas escutam algumas conversas, ei fulano, sabe que fulano está falando de tu? Quero nem saber. Sangue de Jesus na vida dele, porque nós somos diferentes, nós nascemos para fazer a diferença. Não somos melhores do que ninguém, mas podemos dar o exemplo que ninguém nunca deu. Amém? Amém. Conectar-se é a habilidade de identificar com pessoas e se relacionar com elas, de forma que você vai ter uma melhoria na sua influência sobre essas pessoas. Então, conexão tem a ver com que você consegue influenciar. Você consegue influenciar pessoas. Líderes de sucesso, eles sempre conseguem te transmitir uma mensagem que você fica eufórico. Você fica louco para você já fazer, você já entrar. E por muito tempo na nossa vida, a gente teve muitas ferramentas e aprendizados que a gente conseguisse passar uma comunicação diferente. Eu falei para Daphne, tu deve falar lá na palestra que tu sempre foi número 1 em vendas. Ela disse, Arthur, eu não quero falar isso não. Eu digo, sabe por que tu tem que falar? Porque a única diferença entre você e outra mulher é o que sai da boca. Porque as duas estão lá no trabalho. Se for duas mudas, não dá em nada. Se uma começa a falar, aí a pessoa vê a diferença, o conteúdo, o que aquela pessoa tem de bagagem. A outra começa a falar, só fala, desculpa a palavra, merda. Então, meu amigo, você já sabe que aquela pessoa já não participa daquela entrevista, daquela empresa. Então, sempre que você for se atentar, você vai perceber que a comunicação ela está presente em todos os momentos. Aqui nesse momento, se eu não prestar uma comunicação para vocês,
para que vocês entendam o que eu estou falando, não vai servir de nada a minha palestra. Então eu tenho que conseguir interagir com você. E existem alguns pontos que vão ajudar vocês a criar conexão. A Daphne falou sobre Paulo. Paulo identificou o valor. Paulo sobre se pôr no lugar do escravo. Então, o que é que você deve fazer? Você vai conversar com o seu cônjuge, você tem que conversar com ele, se pondo no lugar dele. Uma coisa muito simples que eu aprendi é que você realmente deve se colocar no lugar de pessoas. Se eu chego para uma pessoa e eu vou falar para ela sobre prosperidade e ela só está vivendo um dia após o outro, não sabe nem o que é que vai comer amanhã, ela não vai entender a minha mensagem. Então você tem que entender o nível que aquela pessoa está para que você saiba se comunicar. Cada pessoa existe uma forma diferente de comunicação. A mesma coisa que eu converso com o Flauber não é a mesma coisa que eu converso com o Robert. Não é porque eu estou desmerecendo o Robert, é porque o conteúdo e a conexão entre eu e o Flauber é X e com o Robert é Y. Porque se eu falar as mesmas coisas que eu falo com o Flauber, o Robert não vai entender. Por quê? Porque às vezes não está no espírito, naquele nível, às vezes ele não está entendendo porque ele não passou por aquilo. Então sempre você, quando eu vou começar um diálogo, tente se pôr no lugar da pessoa, para que você crie uma conexão e aquela pessoa receba a mensagem, assim como Filemão recebeu. É assim? É. Filemão recebeu a mensagem de Paulo, e eu acredito que Filemão fez tudo como Paulo pediu, porque ele soube transmitir uma comunicação eficaz. E para concluir, a Daphne vai falar, eu falo muito, uma universidade de Harvard Business, eles falam que o critério número 1 para uma pessoa ter avanço na sua carreira ou ganhar uma promoção está no ponto de ter uma comunicação eficaz. Então, uma universidade mais conceituada dos Estados Unidos, falar sobre comunicação é porque realmente é o começo de tudo. A comunicação traz avanço, a comunicação traz liberdade, faz você ter um casamento melhor, faz você ter um relacionamento melhor com seu filho, faz você ter um lado conjugal melhor, um lado espiritual melhor, a tua equipe melhor, porque você aprendeu a se comunicar. Então, a partir de hoje, vamos aprender a se comunicar. Esse é o principal de tudo. Amém? Caio, dá só uma volta do começo. Pode botar tudo de novo. Aí. Foi? Eu vi. Foi, mas vai passar. Aí é quando a gente liderava lá no Bitcoin. Pode ir. Pronto, aí foi quando a gente trabalhava com a empresa de multinível, né? E aí a gente foi reconhecido como os melhores vendedores. Aí foi pelo próprio presidente, fundador da empresa. Aí a gente tinha um Civiczinho assim, igual o do Flauber. Aí a gente fez cruzeiro, foi reconhecido, foi para cruzeiro. Mas é aí que tudo isso não valeu de nada, porque não tinha Deus. Não tinha Deus acima, né? O reconhecimento eu estava buscando aonde? No ser humano. E não é esse reconhecimento que precisamos ir atrás, porque quem nos reconhece é Deus, né? Nada disso valia a pena, porque essas pessoas que eu estava liderando, elas estavam correndo atrás de quê? De dinheiro. E hoje nós corremos atrás de quê? De almas. Vamos trabalhar para Cristo. Não vamos nos cansar. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Você foi levantado como líder. Eu fui levantada como líder. Tenha paixão, assim como Paulo teve. Show de desânimo, como a Socorro falou. Porque nós devemos olhar para Cristo. Ele deve estar acima de todas as coisas. Porque tudo isso a gente